Fala Tech! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Fala Tech, podcast de tecnologia do Instituto JF. Eu me chamo Marcelo Grelo, sou professor no Instituto e sou o host de alguns dos episódios. O Fala Tech é uma iniciativa da Germinari Tech, uma das escolas técnicas do Instituto JF. Acompanhe o link, sempre tá legal para você e aprende mais sobre o que é esse instituto e tudo que a gente oferece para vocês. Aproveita que você vai olhar aí também, comenta um pouco sobre o que você gostaria que a gente falasse aqui. O podcast do Fala Tech é para tudo relacionado à tecnologia. E a gente vem recebendo alguns feedbacks bem legais, inclusive, mais recentemente, algumas pessoas vêm pedir para a gente falar um pouco mais sobre gestão na área de tecnologia. E a gente vai atender esse pedido. Então, no episódio de hoje, a gente está contando aqui com a presença de dois profissionais que já estiveram aqui antes, que é o William. Muito obrigado, Will, beleza? Eu que agradeço. E também o Alexandre, também, que já esteve aqui com a gente. Valeu, Alexandre, obrigado. É bom estar de volta, hein? Agradeço muito a parceria, vocês sempre apoiando o nosso podcast. Ambos são atualmente colaboradores aqui na área de tecnologia do Instituto. E hoje, pessoal, a gente vai atender o pedido lá do nosso público para falar um pouco mais sobre gestão. Então eu queria, obviamente, tem todo espaço para vocês se reapresentarem, mas eu queria perguntar o que é que vocês fazem hoje. Que cargo você é, por exemplo, Alexandre, hoje? Hoje eu estou como coordenador de TI aqui no Instituto. Então eu estou coordenando em todos os projetos. Somente? Will, qual é o cargo que você atua atualmente? Estou aqui atualmente como Tech Lead, aqui responsável pela plataforma Audacity. E estou aí, nesse caminho. Então, líder técnico, Tech Lead, e coordenador de tecnologia. São dois cargos que têm ou liderança, ou gerência, ou coordenação na área, e então você tem o gerente. Aí é onde entra. Eu quero entender o que é o papel de cada um. Então, o nosso público vem pedindo para entender. A gente já abordou isso em outros episódios, a gente teve um episódio que foi abordado o tema de para um dev é legal ele ir para a liderança ou ele continuar técnico? Mas aí vamos chegar agora nesse, ele escolheu o caminho Y lá para ser liderança. Ou até não, ele foi técnico, vai ter alguém acima dele liderando a equipe. Então, por favor, pessoal, me ajudem nessa discussão. Vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos. Então, quem manda em quem? A Ana manda em todo mundo. A Ana é a nossa gerente, né? Ela já teve aqui alguns podcasts também. Ela que é a gerente de toda a equipe como um todo. Então, ela gerencia todos nós. Aí, depois, tem eu como coordenador para trazer um pouco de auxílio aí para ela e também para os Tech Lead. E já entrando na parte do que faria um coordenador, ele vai trazer ali o porquê fazer e também vai trazer formas de agilizar a entrega, de avaliar a entrega, de ver metas, KPIs e tudo isso aí para auxiliar os Tech Leads e auxiliar as equipes a saber se eles estão entregando no período correto, na forma correta e por aí vai. Eu estou mais ali ajudando o Will, no caso, e ajudando a Ana também. E o Will, então, e o Tech Lead, então, onde é que entra aí? O Tech Lead entra responsável mais na parte técnica e também um pouco mais na parte de arquitetura para definir os melhores linguagens para estar aplicando naquele projeto em específico que nos é passado. Então, ali a gente define tecnologias, define linguagem, define arquitetura. Então, a gente faz toda essa definição para ter o melhor desempenho de cada um da equipe. E dependendo da equipe, dependendo da linguagem que eles trabalham, a gente vai definindo essas formas, né? Eu entro um pouquinho como chato, porque às vezes eles vão trazer alguma tecnologia e eu também tenho que entrar com orçamento. Então, eu entro com o orçamento que foi disponibilizado para aquele projeto e aí eu posso chegar nele e falar, não, isso aqui dá, ou isso aqui não dá. Tem que trocar isso aí, tem que fazer de outra forma, tem que ser ou na nuvem ou não, tem que ser numa VM, então isso a gente vai discutindo. Acaba me dando mais trabalho, porque tem que encontrar outras formas para estar, né, melhorando essa parte e aí contribuindo. Então, deixa eu tentar entender aqui, Alexandre. Você fica mais na parte não técnica? Quer dizer que um coordenador não é... O Will é mais técnico? É mais ou menos isso? Né? Pode-se resumir a isso, né? Na verdade, se a gente for até olhar de cima para baixo, a Ana vem ali na conexão com os stakeholders, que é quem quer os projetos, solicita os projetos, então ela vem trazendo os projetos para a gente, e também vai na questão mais de pessoas. Então ela age também na parte até entra um pouquinho até em RH, porque ela vem na gestão de pessoas mesmo, e aí depois vem eu na conexão entre isso e o técnico.
mas eu não vou nem muito pro técnico e nem muito para pessoas. Eu comecei aqui, na verdade, até como líder técnico, né? Então, eu acredito que para ser o coordenador de TI, você tem que ter passado por essas áreas, até para você entender tudo que está acontecendo ali embaixo e poder dar uma opinião mais efetiva. Mas eu vou um pouco menos pro técnico. Se precisar, claro, a gente acaba entrando, mas como eles estão mais focados, como o presidente está mais focado no técnico, ele vai ir muito mais aprofundar que isso. Então eu sou um dev, entrei na equipe, se eu tiver com dúvida, é pro Will que eu pergunto. Isso. Lembrando que você pode ter duas dúvidas, né? Técnica e dúvida negocial. Claro que o Will está participando do processo como um todo. Então, desde o começo do projeto, ele vai conversar, vai ver o negócio, para poder montar arquitetura e tudo mais. Eu e a Ana também participamos, então ele vai montar a arquitetura técnica, toda a parte técnica. Mas também pode vir dúvidas negociais que às vezes ele também pode tirar com a gente, ou às vezes ele consegue resolver, mas a gente está sempre nessa discussão. Então, eu e a Ana vamos indo cada vez mais para o negócio, sendo que ele participa também, claro, e ele mais para o técnico por enquanto. E eu, no caso, como eu entrei aqui no Instituto como analista, desenvolvedor, eu sei ali o que precisei estar atuando e como estar atuando daquela forma, e depois eu fui para Tech Lead. Então, assim como o Alexandre me passou as informações que eu precisava, eu ainda estou repassando o que foi me ensinado para os outros. Na equipe de vocês, quantas pessoas tem hoje? Vocês sabem? Hoje a gente está com 30 pessoas, na verdade. Quantos Tech Leads são? Hoje a gente tem 3. Três Tech Leads. Então, são 2 Tech Leads formados e 1 em formação. E quantos coordenadores? Então, a gente pode ter o que a gente conhece como pequenas equipes ou squads, né? Que é o nome que a gente usa. Então, aí o Tech Lead é voltado para um squad ou para um produto? Hoje a gente tem o produto da Audete, né? E eu tenho um squad dentro dele. Então, o squad se resume a 6 pessoas e eu gerencio essas 6 pessoas, né? E essas 6 pessoas, Will, vocês trabalham, existem várias metodologias de gerenciar pessoas, gerenciar equipes. E na tecnologia existem as metodologias ágeis. Vocês trabalham em alguma metodologia ágil? Sim, nós trabalhamos com Scrum e Kanban. Mas eu tô com uma dúvida agora, porque eu peguei um livro lá, sou curioso sobre metodologia, e tá lá na definição do que é Scrum, o que é método ágil. É uma equipe autoliderável. Por que eu preciso de um líder para liderar a equipe que é autoliderável? Olha, em uma equipe... Cuidado com a resposta, porque isso aí pode mandar a gente embora. Né? Vamos lá. Em uma equipe pequena, onde tem... Dependendo do nível dos cargos de desenvolvedor, júnior, pleno e sênior, quando você vai para um lado de uma equipe que tem mais júnior, o líder técnico ele tem que estar lá porque essas pessoas não têm tanta experiência técnica. Então, você estar ali orientando e ensinando, mostrando qual que é o melhor caminho, que ele decida, ele deu uma sugestão aqui, eu tenho 3 caminhos a seguir. Essa aqui tenho um lado pró e contra, essa aqui tem outro, e a sua responsabilidade é em estar mostrando e orientando, falar, segue nesse caminho, porque lá na frente a gente, caso queira escalar esse produto, nós temos como resolver dessa forma. Esse lado já não é tão importante assim, tão... Fácil, né, de resolver se for desse jeito, né? Isso, exato. Uma outra coisa que, até como ele falou, a gente tem pessoas de diversos níveis. Desenvolvedores, eles focam em desenvolver. O Will, como Tech Lead, ele já não consegue, por tempo mesmo, focar tanto em desenvolvimento. Aquela hoje liderança tem mais reunião do que tempo. Exatamente, reunião quase que o dia inteiro, vai ver negócio, vai montar arquitetura, então ele vai transmitir isso para os devs sem fazer com que os devs parem de desenvolver, porque eles não podem parar de desenvolver. Mas, Alexandre, se você quer um dev, deixa eu pegar uma situação aqui do dia a dia de vocês. Um dev recebeu uma tarefa lá, uma task lá nessa sprint e não conseguiu entregar. Você pode chegar nele? Na verdade, como eu até falei no começo, eu monto algumas formas ali de avaliar como é que eles estão entregando, se estão entregando bem ou não. Mas o Will também pode chegar, ele notando antes, é claro que ele pode chegar, o dev pode chegar nele, mas se ele está em muitas reuniões alguma coisa e eu acabo notando, acaba chegando em mim, o projeto não foi entregue por X, eu chego nele e também posso chegar no dev. A gente não tem muito, a gente não vai muito nessa questão de hierarquia, né? Não, você tem que falar primeiro com um, depois com o outro. Não, a gente sempre está interagindo entre a gente e permite que os devs façam o mesmo. Isso é bom. Eu conheço vocês dois e eu sei que é uma equipe muito unida, se comunica muito bem. Mas eu penso, aí eu vou trazer para um exemplo que não é a realidade de vocês, mas eu queria uma opinião.
Até mesmo recentemente, há alguns anos atrás, o próprio Zuckerberg falou no Facebook, que é o dono da Meta, que é a empresa do Facebook, ele disse, ter muitos líderes na equipe atrapalha, porque é muita ideia e pouca gente para produzir. E ele queria descer o nível de hierarquia, fazendo uma analogia aqui com fábrica, então ele quer que o gerente de fábrica esteja lá embaixo na fábrica, e não em cima, olhando só os outros. Aí eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que se eu trouxer, por exemplo, 3 líderes técnicos, isso pode atrapalhar? Pode. Acho que tudo tem que ter um certo equilíbrio, né? Você precisa ter alguém ali que consiga... Por exemplo, ele tá com um produto, que é o DET. E aí o DET hoje tem 6 ou 7 projetos dentro. Tem 6 pessoas ali que estão dando conta. Aí entra um outro produto que é parecido com o DET. Poderia entrar ali no mesmo escopo. Mas o outro produto vem com mais 4 projetos lá dentro. Então, assim, será que ele vai colocar mais 4 ou 5 pessoas, e aí ele vai ficar com os 2 produtos, com 4 ou 5 pessoas, poderia atrapalhar o produto em si. Então aí seria legal trazer mais um tech lead. Agora, colocar no Odesk, que tem 6 produtos, com 6 pessoas que estão desenvolvendo mais um tech lead, eu acho que poderia realmente acontecer isso de atrapalhar. E até eu queria só voltar numa coisa que você falou, lembrei agora, da questão da equipe, né, ser autogerenciável. No ágil, realmente, a gente tenta trazer o máximo possível que ela seja autogerenciável, mas aí também vai de uma maturidade de equipe. Maturidade de equipe não é só o desenvolvimento, mas também as pessoas entenderem ali o como fazer, entender o porquê fazer, e não só porque a gente fala, eles têm que entender por eles também, né? Peguei o gancho agora. Você é coordenador, você é responsável para explicar o como fazer ou o porquê fazer. Por quê? Então, você é o Como. Voltando também um pouco no gancho ali da lei, tem que ter mais de tech leads. Tech leads são pessoas com mais experiência, né? Então, elas têm uma experiência, um hard skill muito grande. Então, pessoas com muito hard skill têm pensamentos consolidados já. E muito líder em uma equipe acaba tendo conflito entre eles, porque cada um pensa de uma forma e cada um quer agir do seu jeito. Mas eu sou um dev. Comecei, fui me estudando, fui me especializando, e chegou um momento que eu tenho umas certas capacidades técnicas, mas eu não quero ser líder técnico. Não quero ser coordenador. Mas aí alguém que vai ser meu líder técnico, meu coordenador, não sabe algo que eu sei. Como é que lida também com essa situação? Tem como lidar com isso? Tem. Na verdade, hoje existe a carreira em Y, né? Em desenvolvimento. Você quer comentar? Quero. Pensando na carreira em Y, o dev ele tem um hard skill voltado muito para o JavaScript ou alguma front-end, algum back-end. E nesse momento, acho que quando ele quer fazer um novo, eu chamo de ciclo, né? Ele faz um ciclo em alguma outra área que ele quer, por exemplo, vir para gestão, e esse ciclo, ele volta, ele começa a ir puxando a perna do Y ali, que ele não deixa de ser hard skill, né? Ele vai para uma perna do Y que ele vai indo para o lado gerencial. Ele faz um ciclo gerencial, mas ele ainda tem um hard skill ali. Então, a base tem que ser boa, muito boa. Aí depois ele tem a opção, né? De ir pra eu nem diria muito que é opção. Porque eu acho que se você for ver, se perguntar para a maioria das pessoas que entraram na parte da gestão, dificilmente alguém vai falar, não, eu quis. Geralmente vocês quiseram? Perfil... Não. Geralmente o perfil te leva pra lá. Então, quando você olha no lado, você programa. De repente você olha pro lado, tem 3 programando e você tá em cima deles. Aí você não tem mais como voltar atrás. Quando você passa a ser mais comunicativo e começa a gerir pessoas, conversar mais com as pessoas, automaticamente você vai indo mais pro lado gerencial. E vai desfocando. E aí eu tenho outros exemplos. Eu não tenho muita aptidão tecnológica de hard skill mesmo. Mas eu gostaria de ser um gestor. Tem como eu estudar só para ser gestor? Vocês acham que tem como acaba chegar num coordenador, no líder técnico, sem ter tanta capacidade técnica? Sim, hoje tem a faculdade de gestão de TI, né? Que eu vejo que não precisaria ter tanto hard skill, né? Mas a parte gerencial... Mas tem que conhecer. Tudo bem, você não precisa saber aprofundado, né? Mas você tem que entender como funciona, pelo menos. Eu escutei um termo, existem outras profissões, a gente vai abordar, pessoal, em outros episódios, que é o PM, o PO, outros. E eu vi um termo dizendo assim, não, esse profissional, ele tem que saber o mínimo para não ser enganado pelo dev. É mais ou menos por isso? Por aí? Mais ou menos não, é totalmente por isso. E, inclusive, esses cargos têm que também saber do negócio. É, inclusive, uma coisa que se fala muito, né? Num futuro aí,
quase todos os negócios vão saber de si próprio, mas também vão saber de tecnologia. E a IA tá vindo aí para mostrar isso. Então todo mundo vai ter que saber um pouco dos dois. Então quem vai entrar nessas áreas tem que saber o mínimo possível para ou não cair de um lado ou não cair do outro. Que bom, então. Os insights que vocês trouxeram aqui, maravilhosos. Nosso público aí deve estar, com certeza, entendendo melhor sobre gestão. Mas eu queria agora que vocês dissessem um pouco mais. Vocês já disseram que vocês foram. Você comentou que você já foi tech lead, você comentou que começou como dev, analyst junior, blá, blá. Mas precisou estudar alguma coisa de gerência, vocês? Ou é só você ser levado por aquilo? Vocês estudaram gerência, alguma parte gerencial? Eu estudei, na verdade, até antes de entrar aqui, minha carreira foi em banco, então tive minha primeira entrada na gerência, eu era gerente PJ até, então tive um pouco de experiência ali, tinha os assistentes, então tinha um pouco de experiência. Depois fui para TI, na TI eu também gerenciei uma equipe de terceiros, então tive um pouco de experiência, mas eu acabei... prática, e isso me instigou um pouquinho a estudar mais, e eu acabei fazendo sim um MBA em gestão de TI, de projetos de TI. Ajudou bastante. E o Will, você? Eu quando entrei aqui, eu subi para Tech Lead, eu fiquei um pouco com medo, porque não tinha experiência. Eu fiquei um pouco assustado no começo, porque você ainda quero mexer no código, mas você tem que organizar os seus lados, né? O lado gerencial ali, gestão de pessoas, o projeto em si, você ver o que precisa ser feito. E no começo eu fiquei um pouco assustado. Eu comecei a perder esse medo quando eu comecei a ler um pouco mais de livros sobre gestão e ir aprofundando um pouco mais sobre liderança. Aí, até o momento que eu comecei a entender que eu preciso deixar um pouco do lado de codar e ir um pouco mais pro lado da gestão. Lembra alguma recomendação para o público aí? Olhar um livro, alguma coisa? Que você... Olha, tem uma inteligência emocional, liderança e inteligência emocional. Esse foi um livro. O outro livro que eu tenho em mente é O Monge Executivo, que também é um livro que eu li e eu sugiro para todos lerem. Então aí, duas sugestões, se você gosta de ler, então corra atrás, encontra lá, vai ser bem legal, vai ajudar bastante você. Mas você viu que é interessante, né? Nenhum dos dois livros é voltados para TI e tecnologia, mas ajudam, ou seja, ele já tem uma base de tecnologia e pegar um pouco de gestão ajuda muito. Ótimo. E para eu chegar aproximando do fim agora, pergunta direta. Eu sou o cliente final, vocês estão desenvolvendo algo para mim, eu sou o stakeholder lá. Eu cobro quem? A Ana. Cobra a Ana. A Ana. Na verdade, acaba até sendo um pouco engraçado, né? Como a Ana traz o projeto, claro que as pessoas chegam nela também, mas eu, por exemplo, participo muito de um dos projetos, então o pessoal vem direto em mim. O Will participa muito agora do ODET, até na secretaria, então o pessoal também vem bastante nele. Não tem muito, acho que é quem realmente participou do começo, quem você pegar afinidade ali na hora. Ou a empresa te apresenta alguém e deixa alguém do seu lado, ou a gente acaba, que nem a gente, assim, acaba desenvolvendo entre nós ali quem que vai ficar com o projeto. Então, um cargo de liderança tem que lidar com o usuário também. Com certeza, totalmente. Com certeza. Sim. Então, isso é um perfil não técnico que ele tem que ter para chegar nesse nível, né? Pessoal, então agradeço demais, com certeza me ajudou. Eu não quero ser líder. É brincadeira. Por isso que eu disse, você não escolhe, cara. Mas me ajudou a entender muitas coisas e com certeza aquelas pessoas que mandaram pedindo isso também. E você, lembra, quer saber um pouco mais sobre alguma coisa da tecnologia? Comenta aqui. Tudo da tecnologia a gente vai trazer para você. Então, queria deixar as palavras finais, Alexandre e Will, vocês querem compartilhar mais algum posicionamento, alguma realidade do dia a dia? Ou dizer para a pessoa não ir para isso, ou o contrário, fica à vontade. Não, só não pensa nisso agora, né? A pessoa, principalmente quem está começando, segue, o caminho vai se montar sozinho, né? A carreira em Y existe para quem quer ser especialista, não quer ser gestor. Então, não é nem questão de querer, né? Para quem tem o perfil de ser mais especialista, então ele vai atuar ali com uma tecnologia que ele domine, mas também tem a gestão, a pessoa simplesmente vai. Qualquer um dos dois, a pessoa vai. Acaba sendo natural. É natural. A pessoa pode até tentar ir, às vezes, para a gestão, mas o perfil dela não deixa, ela acaba voltando. E o inverso também acontece. Ela tenta ir para especialista, mas o modo dela acaba indo para a gestão. Então, é natural. E aí, Will? Manda aí as palavras finais. Já falou tudo. Eu acabei sem palavras. Diga assim, para sua equipe. Pessoal, eu sou um bom líder técnico. Pessoal, vamos lá. Assim, pessoal, entregue isso aí no prazo, pelo amor de Deus. Entrega no prazo. Não, mas estar disponível para a sua equipe é muito importante. Você estar ali disponível, atendendo às necessidades deles, até porque o seu papel principal como líder técnico é estar desimpedindo o fluxo de trabalho deles. Você está buscando alguma informação
para que contribua no desenvolvimento deles. Eu ia terminar, mas agora tem que soltar essa. O papel de um líder é descomplicar ou dar mais trabalho? Os dois. Você descomplica ao mesmo tempo dá trabalho, né? Então, pessoal, ó, com certeza na vida de vocês vão encontrar níveis hierárquicos. A gente conhece lá o chefe, o subchefe, depois outros, mas a questão de liderança é muito voltada nisso, é você ter essa liberdade de se comunicar, você ter soft skills, hard skills específicos, e com certeza isso concordo totalmente com o que o Alexandre, com o que o Will falou, é perfil. E com certeza você vai encontrar o seu perfil. Espero que aqui com a gente. Então, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!